Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Cássia. Nós vamos conversar hoje sobre tecido cartilaginoso. Os objetivos são descrever os aspectos histofisiológicos do tecido cartilaginoso, identificar na lâmina as estruturas histológicas da cartilagem hialina. Para começar, é importante que a gente entenda que o tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. Ele vai ser formado por condrócitos, que são as células principais desse tecido, e uma matriz extracelular, que vai ser altamente especializada porque ela é mais rígida do que a matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito. As funções desse tecido envolvem o suporte dos tecidos moles, eles revestem superfícies articulares para facilitar o deslizamento dos ossos nas articulações. Eles também são responsáveis por absorção de choques mecânicos, como nós vemos na cartilagem que a gente tem lá na coluna vertebral. E eles também estão envolvidos com a formação e crescimento dos ossos longos quando a gente pensa na ossificação endocondral. Com relação à constituição, os tipos celulares que vão estar presentes no tecido conjuntivo cartilaginoso vão ser condrócitos, que vão estar dentro da matriz, e condroblastos, que em uma cartilagem madura e vão estar na região do pericôndrio. Já a matriz extracelular, ela vai variar a sua constituição de acordo com o tipo de cartilagem, tá? Mas a cartilagem mais comum vai ter prioritariamente colágeno tipo 2 e proteoglicanos. O tecido cartilaginoso, ele não possui vasos linfáticos, nervos e vasos sanguíneos, então ele não tem nenhum tipo de vascularização. A nutrição vai ocorrer totalmente por meio do pericôndrio. O pericôndrio é essa região de cartilagem que está do lado de fora da cartilagem, tá bom? O pericôndrio, ele vai ser dividido em duas regiões. Pericôndrio fibroso, que é a parte mais externa, que tem tecido conjuntivo e fibroblastos, e pericôndrio condrogênico, que é essa parte mais interna, que vai ter os condroblastos, tá? E aqui no centro a gente vê a matriz extracelular e do outro lado o pericôndrio de novo. Então, toda a nutrição da cartilagem vai ocorrer por meio da difusão a partir do pericôndrio de nutrientes, né, oxigênio e tudo mais. Como eu falei, a gente tem vários tipos de cartilagem. 3 tipos, na verdade. Cartilagem hialina, que é a que mais vamos focar nessa aula. Cartilagem elástica, que recebe essa denominação porque tem uma elasticidade. Ela está presente, por exemplo, na orelha e no nariz, que você pode, se você tocar na sua orelha e no seu nariz, você vai ver que eles são flexíveis. E cartilagem fibrosa, essa está envolvida com a absorção de impacto. E é ela que nós vamos ter presente lá nos discos intercalares. Cartilagem hialina. Como eu falei, ela é o tipo mais comum. Ela tem uma característica macroscópica branco-azulada ou translúcida. Todo mundo já viu, se você já comeu galinha, você já viu esse tipo de cartilagem. Ela vai ter uma matriz com predominância de colágeno tipo 2, tem bastante ácido hialurônico e tem a condronectina, né, que é uma glicoproteína que é responsável pela ligação dos condrócitos ao colágeno tipo 2. E com isso ela contribui para a formação do arcabouço da matriz. Essa cartilagem hialina, ela forma o primeiro esqueleto do embrião, que vai se diferenciar em tecido ósseo graças à ossificação endocondral. E ela permanece no indivíduo até a puberdade, nos discos epifisários, sendo responsável pelo crescimento longitudinal do indivíduo. O pericôndrio. Todas as cartilagens hialinas, exceto as das articulações, elas vão ser envolvidas pelo pericôndrio. E como eu falei para vocês, o pericôndrio ele vai ser a fonte tanto de novos condroblastos, né, para manutenção dessa estrutura,
como novos condrócitos, né? Condroblastos que vão se diferenciar em novos condrócitos, mas também vai ser responsável pela nutrição, oxigenação e liberação de refúgio, eliminação de metabólitos, também vai acontecer por meio dessa região. Então, ela vai envolver a cartilagem e, como eu falei, a gente vai ter dois tipos de pericôndrio, o fibroso e o condrogênico. O fibroso, ele vai ser responsável pela vascularização propriamente dita, pela nutrição propriamente dita, porque é aqui que a gente vai ter vasos. E ele vai ter fibroblastos. Já o condrogênico, ele vai ser responsável pela manutenção, já que lá ele vai ter condroblastos que podem se diferenciar em condrócitos. Então, aqui mais uma vez, ó, pericôndrio fibroso, onde a gente vai ter os fibroblastos, e o pericôndrio condrogênico, onde a gente vai ter os condroblastos. E depois a gente tem a região da matriz, né, com os condrócitos, né, presos ali entre a matriz. Quando a gente pensa na constituição da cartilagem hialina, nós temos que lembrar, além do pericôndrio fibroso e condrogênico, que dentro da cartilagem nós vamos ter matriz, que vai ser dividida entre matriz territorial, que é a matriz que envolve os grupos isógenos. Grupos isógenos são regiões onde tem mais de um condrócito, eles são oriundos de um mesmo condroblasto. E a matriz interterritorial, que é a matriz que está entre vários grupos isógenos, tá? A matriz territorial, ela tende a ser mais corada, mais basofílica, então ela vai ter uma coloração mais forte. E a matriz interterritorial vai ter uma coloração mais fraca. E os condrócitos vão estar dentro das lacunas, então esses espaços são espaços que abrigam os condrócitos. Então, aqui mais uma vez, ó. Pericôndrio fibroso, pericôndrio condrogênico. E aqui a região da cartilagem com a matriz. Matriz territorial, envolvendo grupos isógenos. Matriz interterritorial aqui, do lado de fora, tá bom? E os grupos isógenos vão ser compostos por vários condrócitos que estão agrupados e eles foram oriundos de um mesmo condroblasto. Tá? Então, o pericôndrio fibroso, condrogênico, como eu falei para vocês anteriormente. Tá, e como é que é a histogênese? Como é que surge a cartilagem? Então, tudo vai começar quando uma região vai ser invadida por tecido mesenquimal. Esse tecido mesenquimal, ele tem células que são células tronco, elas podem se transformar no que for necessário, dependendo do estímulo de fator de crescimento que for aplicado ali. Então, essas células, elas se multiplicam e, graças a fatores de crescimento, elas vão se transformar em condroblastos. Esses condroblastos, eles também vão se multiplicar e depois eles vão começar a secretar a matriz. Eles vão ficar presos na matriz que eles mesmos secretaram e depois um condroblasto vai se multiplicar para formar vários condrócitos de um mesmo grupo isógeno, tá? E aí os condrócitos vão ficar dentro das lacunas. A cartilagem, ela pode crescer de duas formas. O crescimento intersticial, que só ocorre no momento da formação da cartilagem. E a gente tem o crescimento aposicional, que é o crescimento mais comum. Então, o crescimento intersticial ocorre pela mitose dos condroblastos, como eu mostrei anteriormente. Os novos condrócitos formados vão sintetizar as fibras colágenas, proteoglicanos e glicoproteínas, que vão aumentar o tamanho da matriz. Já no crescimento oposicional, na lateral da cartilagem, à medida que a matriz está rígida, cessa o crescimento intersticial e esse crescimento só ocorre na lateral, ou seja, na região do pericôndrio, tá? Então, o crescimento aposicional ocorre por diferenciação e multiplicação das células do pericôndrio. Então, aqueles condroblastos se diferenciam, se multiplicam, começam a secretar a matriz, ficam presos na matriz e viram condrócitos, tá bom? Isso, gente, a limitação de uma cartilagem madura a apenas crescimento aposicional limita a cicatrização das cartilagens, tá bom? Onde é que eu tenho cartilagem hialina? Nas fossas nasais, na traqueia, do lado ao redor dos brônquios,
nas costelas e recobrindo articulações dos ossos longos. A gente tem os outros dois tipos de cartilagem que eu vou citar agora. A cartilagem elástica, ela vai ter escassas fibrilas de colágeno tipo 2 e vai ter predominância de fibras elásticas, que vão ser ricas em elastinas. Elas estão menos sujeitas à degeneração, elas têm essa característica histológica e elas tendem a ser muito mais flexíveis, tá? Onde elas estão presentes? No pavilhão auditivo, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe, tá? Então, quando você mexe na sua orelha e você vê que ela é bastante flexível, é graças à cartilagem elástica. Já a cartilagem fibrosa, ela é uma cartilagem que é conhecida pela resistência dela. Ela vai ser uma cartilagem que vai ter características tanto de tecido conjuntivo denso quanto de cartilagem hialina. Então, imagine uma cartilagem que está misturado. Tecido conjuntivo denso com cartilagem hialina. A matriz é formada por fibras colágenas tipo 1. Elas vão possuir tanto condrócitos quanto fibroblastos, já que a gente viu que ela vai ter essa dupla característica, tá? Os condrócitos eles ficam enfileirados e ao lado deles a gente pode ter região com fibroblastos. Onde é que essa cartilagem ela está? Principalmente nos discos intervertebrais, já que ela vai ser responsável por esse amortecimento característico desses discos, mas também nos pontos de inserção de alguns tendões e ligamentos e na sínfise pubiana, tá certo? Então é isso, gente, essa é a bibliografia e espero que essa aula tenha sido útil. Não esqueça de aprofundar o seu conhecimento por meio da literatura. Até breve!